Boa noite, queridos. Estamos aqui já para o nosso último capítulo. Vamos aguardar que alguns queridos entrem no ar com a gente. Que bom, a Alessandra do Alex já chegou. A Adriana, sou eu mesmo. Não se assustem, não. Acabamos de vir de 3 cultos maravilhosos. Passamos o dia na igreja. Que bom. Desde as 7 horas da manhã. Chegamos agora do 3º culto, que foi muito, muito bom. Muito interessante. E nós vimos mais de 1000 comentários no culto da noite e milhares de views, de visualizações. Que bom que você está aí. Adriana, Keila Matos, olha, Cristiane, tanta gente boa. Nesse último capítulo de Esther, que nós estamos estudando, Jefferson. Tão estranho que a gente vê esse pessoal a semana toda semana, e de repente a gente passa 2 semanas sem se ver, não é? Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na minha também aconteceu. A quarentena dá nisso, coisas novas acontecem, coisas que há muito tempo você queria fazer e não faz, não é? Então algumas começam por erro, outras por acidente, mas estamos juntos e felizes. Passamos esses 10 dias estudando todas as noites o livro de Esther, cada noite um capítulo. Foi tão bom estarmos através das lives, nos vendo, nos falando. Eu louvo a Deus por sua presença, sua participação, é uma honra para nós. E o capítulo de hoje é o capítulo 10, só 3 versículos, muito rapidinhos, né? Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Assuero, diga-se de passagem, é o mesmo Xerxes, que em algumas versões tem outro nome. E grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. E assim termina o livro, que não tem o nome de Deus nenhuma vez citado. É incrível, não é? Como pode esse livro não ter o nome de Deus quando você nota a marca de Deus, desde o primeiro capítulo até o último. Você nota o Senhor escrevendo esse livro, ele escolhe que personagens destacar, e nos 10 capítulos de Esther, a mão do Senhor está manifesta ali, escrevendo o tempo inteiro, apesar de não vermos nenhuma vez o nome Deus citado, né? Pode ser que na sua vida você ache também que Deus não aparece, eu não sei onde Deus anda, ele está aí, ele está escrevendo, ele está na sua vida, ainda que você não tenha a visibilidade que gostaria, ainda que você não tenha o destaque como Mordecai teve, você tem a mão de Deus escrevendo a sua história, e aceite isso na sua vida. E o livro termina falando de 5 personagens básicos, lembrando, não é? A Vasti, a rainha que começa a história e é destituída da sua posição, tanto de esposa quanto de rainha. Alguns estudiosos acham que ele mandou matar Vasti. Seguindo o conselho dos seus assessores, ele estabelece um concurso para levantar uma nova rainha, tinha que ser bonita antes de qualquer coisa. E aí que aparece Mardoqueu, ou Mordecai, e Esther, que se chamava na realidade Radassa, mas para manter sua nacionalidade escondida, o seu primo, que foi seu pai, que lhe adotou e lhe criou, seu pai diz para ela usar o nome de Esther, que era um nome aceito no Império Medo-Persa, mas o nome real dela era Radassa. E, orientada por seu pai, ela então participa do concurso. Não havia os questionamentos legais, nem a fiscalização documental que se faz hoje, então ela passou, por já morar no Império, ela passou como se fosse uma persa, e ela ganha o concurso por mão de Deus, se torna rainha, e a coisa muda, mas tem o vilão da história, que é o último personagem, a Vasti, Assuero, que é o imperador, Mardoqueu e Esther, e Amã, que é o vilão da história.
O homem que trabalha com desejo de vingança para acabar com a história dos judeus, para limpar os judeus da face do planeta. E esse homem se levanta, ele é o primeiro depois do imperador, né? Depois do imperador e da esposa, ele é o primeiro no reino, acima de todos os príncipes, e ele usa a autonomia que tem para criar uma lei com a aquiescência do imperador que elimine todos os judeus, de modo que o imperador nem tem noção que a esposa que ele tem no palácio, que a rainha dele é uma judia. E é nisso, em torno disso que gira toda a trama, como é que ela se manifesta. Tem o grande episódio em que Mardoqueu manda um recado para sua filha adotiva e diz para ela: você tem que fazer alguma coisa. Saiu um edito, o povo todo está na miséria. Já tem dia e morte da nossa, já tem data marcada para a nossa matança e a gente precisa da sua ajuda. Ela fala: como que eu vou me apresentar na presença do rei se ele não me chama um mês? E quem entra sem ser chamado morre. E é aí que ele fala: ó, se você se omitir, Deus vai agir de outra maneira. Deus vai levantar a libertação por outro lado. A libertação é garantida, irmãos. Deus vai levantar libertadores. Mas falou para ela: a sua chance de entrar para a história, não apenas como uma rainha persa, que na realidade era judia, mas como a grande libertadora do povo de Deus. E ela pede que o povo jejue por 3 dias, ela também jejua, e depois disso ela se apresenta, e o rei a recebe, e ela começa a montar um esquema, faz um jantar, convida o rei e Amã, faz o segundo, e é nessa época que ela se manifesta, ela denuncia o Amã, e o Amã acaba sendo morto na forca que ele mandou levantar para Mardoqueu. E aí Mardoqueu ganha a posição de Amã, primeiro no reino depois do imperador e da esposa, e ele abençoa não apenas os judeus, como todo o povo. Mas vem o dia da matança, está marcado, é um edito que não pode se cancelar, é uma ordem real que não pode ser cancelada, porque segundo os medo-persas, ordem que tinha, lei que tinha a assinatura do anel do rei não podia voltar atrás, mas ele lançou uma outra ordem dizendo que os judeus podiam se defender, e no dia 13 de Adar, que é basicamente dia 10 de março esse ano para nós, eles puderam se levantar contra aqueles que eram inimigos do povo de Israel, e eles acabam com os inimigos, mais de 70 mil são mortos, e o povo judeu prevalece. E o que eles fazem? No dia seguinte eles estabelecem que é uma festa, e não uma festa apenas naquele ano. Eles declaram que no calendário deles, dali para frente, eles vão festejar nesse dia o Purim, baseado no Pur, que foi lançamento de sortes que o Amã fez com seu coração pagão. Ele lançou as sortes, que é chamado Pur, e ali ele decidiu que seria 13 de Adar. Então os judeus usaram o Purim para celebrarem, e até hoje eles celebraram esse mês. E é a data mais festiva, mais movimentada no calendário judaico. É o dia de Purim. Muita festa, muita comida, eles mandam ajuda para os pobres, eles trocam comidas entre os amigos, e assim termina o livro dizendo que Mardoqueu foi próspero, que Assuero ficou bem na fita, e que todos os povos, não apenas os judeus, foram abençoados. Como é que a gente termina esse texto então? A gente termina mostrando que Mardoqueu, na realidade, é o grande personagem, mais até do que Esté. Esté foi criada por Mardoqueu. Então, Esté se tornou o que Mardoqueu fez dela, assim como nossos filhos. Tem pais agora, nós mencionamos isso na mensagem, pais ficando loucos com os filhos que eles geraram, porque eles nunca conviveram tanto tempo com os filhos, era só sábado e domingo, e agora passando o dia dentro de casa, e quem criou essas crianças? Como é que são tão mal educadas, tão indisciplinadas? São resultados da educação que você e sua esposa deram, meu irmão. Ou minha irmã, e vice-versa. Então, a história gira em torno, podia ser o livro de Mardoqueu, e não o livro de Esté, porque Esté é o resultado do que Mardoqueu fez dela. E há um grande destaque para a vida dele. Além de ser piedoso, temente a Deus, não se dobrava diante de ninguém, a não ser do Senhor, um homem de oração, de jejum, ele adotou uma pessoa. Você criar filhos que você gerou é uma obrigação. Você criar alguém que você não gerou é misericórdia. E há bênçãos especiais na palavra de Deus para quem adota filhos. E ele adotou essa menina, que era sua prima. Mas quando perdeu os pais, ele a adotou, trouxe para o Império Persa, quando foram trazidos pelos babilônios, antes dos persas, ele foi trazido, e ele
a criou como se fosse dele, tanto que era o conceito que se tinha por ali. Esther é filha de Mardoqueu, e foi assim que ele foi apresentado ao imperador. Então, esse homem, primeiro, ele soube criar sua filha adotiva no temor do Senhor. Isso nos chama a responsabilidade. A gente tem que criar nossos filhos no temor do Senhor. Seus filhos estão sem ir à igreja agora. Como eles se comportam? Qual é o comportamento dos nossos filhos depois que eles saem debaixo da nossa tutela? Mardoqueu nos ensinou isso. Segundo, Mardoqueu ensinou-nos a suportar a intolerância com oração e jejum. Ele não se revoltou contra Amã. Ele foi para o joelho, ele foi para a oração. Você está sendo perseguido por alguém, por um patrão, um vizinho, alguém te incomoda e você se sente perturbado, vá para a oração e para o jejum. É o caminho que resolve. A oração é esse caminho secreto, falando com o dono de todas as coisas, o Senhor do universo que está acima de qualquer vírus. É com ele que a gente tem que falar. E, última lição que a gente tira, Mardoqueu se tornou bênção não só para o seu povo, mas para todo o império. Deus não quer que você seja bênção apenas para a sua casa. Deus quer te usar, Deus quer usar mim, você, para ser bênção dentro de casa, agora onde estamos por conta da quarentena, no trabalho, na rua, na vizinhança, na firma, na escola, na igreja. Deus quer nos usar como usou Mardoqueu ou Mordecai, de acordo com a sua versão. Ele quer que sejamos bênção para nosso povo e para os outros povos também. Então, Marcos, Adriana, Elias, Lúcia, esse pessoal todo que está entrando e nos assistindo e nos abençoando com seu tempo, sua atenção, que aprendamos com o livro de Esther a ser gente que ora mais, gente que jejua mais. Jejum funciona, gente. Jejum funciona. Jejum quebra cadeias, quebra correntes. E que o livro de Esther seja, de vez em quando, procurado por nós, para nele lembrarmos ou relembrarmos as lições que Mardoqueu e Esther ensinam para nós. E o versículo-chave eu quero relembrar para você, que é a frase que Mardoqueu manda para sua filha adotiva Esther, quando ela diz: eu não sou chamada na presença do rei, o que eu posso fazer? Ele diz: olha, quem sabe se não foi para esse tempo que você está nesse lugar. Quando começou essa crise, alguém disse isso para mim. Eu queria estar nos Estados Unidos, eu poderia estar lá perto dos meus queridos, meus filhos, meus netos, mas alguém disse: pastor, você tinha que estar aqui para essa crise. E me lembrou do texto de Esther. Quem sabe se para esse tempo você não foi colocado onde você está. Onde você estiver, lembre-se disso. Deus tem um propósito nisso, viva o propósito de Deus para a sua vida. Eu oro para que você seja abençoado, para que você cresça na palavra de Deus. E amanhã nós vamos estar lendo todos os comentários e decidindo se faremos outra live, que livro estaremos abordando, ou que tema estaremos abordando. Você pode nos mandar comentários e nós vamos avaliar com muito carinho. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma bela noite.